A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós vamos gravar hoje a aula de número 27 do livro de Provérbios. Nós estamos gravando esse mini curso para estudar todo o livro de Provérbios, fazendo comentários a respeito desse livro que traz sabedoria para as nossas vidas. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 19, capítulo 15, a partir do versículo 19. O versículo 19 diz assim: O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Então, a sebe de espinhos é um caminho torto, né? A sebe de espinhos. Os espinhos eles vão crescendo para todos os lados. Em uns lados cresce mais, em outros lados cresce menos, mas os espinhos não trazem nenhum fruto. Então, o caminho do preguiçoso, se você for preguiçoso, você vai ter muito sofrimento nessa vida. Você não vai produzir fruto nenhum, só espinhos, e além disso, você vai ter a vida completamente torta. Agora, a vereda dos retos está bem igualada. Torta no seguinte sentido: um mês você paga luz, no outro mês você paga água, no outro mês falta dinheiro para a escola dos filhos, no outro mês falta dinheiro para comprar um bolo ou uma comida que você gostaria muito de comer. Você pode buscar renda extra. Você pode estudar para aprender uma profissão que te traga renda. Nos dias atuais em que a tecnologia está muito avançada, você pode aprender formas de realizar vendas de produtos pela internet. Existem vários treinamentos gratuitos no YouTube que ensinam como fazer tráfego pago, como fazer tráfego orgânico. Tráfego é uma estratégia em que você divulga um produto e você coloca a divulgação desse produto para as pessoas que estão navegando na internet e que estão procurando aquele produto, aquela mercadoria que você vende. Você tem vários produtores e pessoas que vendem seus produtos em várias plataformas, como por exemplo a Hotmart, a Monetize, a Eduz, a Xgrow, e tem muitas plataformas. E eu estou falando a respeito disso porque aqui o versículo 19 fala que o preguiçoso é como a sebe de espinhos. A tecnologia hoje permite que as pessoas trabalhem de casa. As pessoas podem também, por exemplo, se tem dificuldades em trabalhar com tecnologia, fazer bolos, fazer pães dentro de casa, vender para os seus vizinhos e batendo de porta em porta para começar a fazer um negócio. Então, sempre existe uma forma de se ganhar o recurso para se ter a condição econômica. Eclesiastes, no capítulo 11, inclusive, fala que você deve lançar o pão sobre muitas águas. Ou seja, as pessoas devem buscar mais de uma fonte de renda. Mas a grande maioria das pessoas pensa em encontrar um único emprego e receber todos os seus rendimentos desse único emprego. E é isso que faz elas terem dificuldades. Existe um ditado que fala que quem tem só uma arma não tem nenhuma. É um ditado que eu ouvi de um militar outro dia em que ele estava dizendo que eles aprendem que é necessário ter mais de uma estratégia de sobrevivência, porque ter várias estratégias é que garante a sua sobrevivência e a sua vida constante. Então, o preguiçoso, ele não pensa nisso. Muitas vezes o preguiçoso, ele pensa no fim de semana, ele pensa no feriado, ele pensa quando vai chegar a sexta-feira, ele pensa em folga, ele pensa só em ficar mergulhado em situações em que ele não esteja ocupado
em descobrir novas coisas. Agora, os retos, né, terão a sua vida bem igualada, significa a sua vida vai estar reta, vai estar igualada em todos os aspectos. Aquele que trabalha, ele encontra o tempo para fazer o seu trabalho e ele tem condições de fazer frente a todas as despesas, a todos os seus gastos. Aquele que é reto, ele também sabe como fazer a administração dos recursos. O preguiçoso, ele tem preguiça até de organizar o que vai fazer no seu dia a dia. Então é muito ruim quando a pessoa tem preguiça porque, por exemplo, ela tem dificuldade de preparar o seu almoço, de preparar o seu jantar, de preparar a sua marmita, por exemplo, para levar para o seu trabalho quando ela não tem tantas condições em uma fase da vida. Então ela prefere chegar no local e dizer assim: vou no restaurante. E aquele dinheiro que foi gasto no restaurante muitas vezes oferece comida que é cheia de gordura, que não é tão saudável, vai fazer com que as suas economias sejam levadas por causa da preguiça em preparar previamente a sua refeição. Então, o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Então, é necessário pensar nessas questões quando se fala a respeito de preguiça, que sempre existe espaço para criatividade, para gerar novas rendas, para obter mais riqueza, para se juntar o dinheiro e fazer uma aplicação nos investimentos. Tem muitas pessoas que ficaram com idade e dependem de uma aposentadoria do INSS e porque não pensaram nisso antes. Talvez você conheça alguém que esteja passando por essa situação, então o que se fazer com relação a isso, né? O importante é ter essa visão, ler esse texto e ter essa compreensão. Talvez se você não está em condições de fazer mais, você pode transmitir essa mensagem, lendo Provérbios capítulo 15, versículo 19, com essa visão. Uma visão mais ampla para abençoar as pessoas que estão à sua volta, para que elas tomem providência em relação às suas vidas. Versículo 20, o filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Esse texto aqui é interessante que ele faz uma comparação entre filho sábio e homem insensato. Veja que esse versículo está dizendo o seguinte: quando o filho, desde a sua mocidade, ele escuta o seu pai, ele sempre vai trazer alegria para o seu pai. Agora, quando ele não escuta, quando o filho é insensato, sempre toma decisões erradas, ele vai crescer, vai se tornar adolescente, vai se tornar um homem e vai continuar sempre sendo insensato, gerando o que? O desprezo na sua mãe. Ele não vai ouvir os conselhos da mãe, ele não vai trazer alegria para a família. Então, esse texto aqui, ele nos traz uma informação de que é importante você tornar o seu filho sábio enquanto ele ainda é criança. Aqui no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 22, está escrito que os pais devem ensinar o caminho para os seus filhos enquanto eles são meninos, porque isso fará com que, mesmo quando estejam velhos, eles não se desviem do caminho. Então, aqui quando o texto diz: o filho sábio alegrará seu pai, significa o filho que anda na correção vai trazer alegria para você. Então, faça de tudo para corrigir o seu filho, para que ele seja sábio, para que ele sempre traga alegrias para você. Porque se você não corrigir o seu filho para que ele se torne sábio, ele vai crescer, vai virar homem e vai se tornar um homem insensato e vai desprezar até mesmo a própria mãe. Versículo 21.
A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Então, estultícia significa tolice. A tolice é motivo de alegria para quem não tem entendimento. A pessoa tem carência de entendimento, ela tem alegria na tolice. Mas o homem sábio anda retamente. O homem sábio anda retamente porque ele tem prazer em fazer a coisa certa. Ele tem alegria de andar corretamente, de fazer a coisa correta. Então, o versículo 21 nos traz um ensinamento. Mais uma vez, ensine o seu filho a andar no caminho certo, porque ele se tornará um homem sábio e ele sentirá prazer em andar retamente. Versículo 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. É muito importante ter conselheiros na vida, em todas as áreas em que você puder contar com um conselheiro. Mas o conselheiro tem que ser alguém que tem experiência naquela área em que você precisa de conhecimento. Se você precisa encontrar uma boa roupa para você organizar a sua empresa, os uniformes, é bom conversar com consultores de moda. Se você precisa cuidar da sua alimentação para ter saúde, é bom contar com um profissional da nutrição e com um profissional da educação física. Se você busca informações sobre como gerir melhor o seu negócio, é necessário falar com administradores, com gestores de grandes companhias. Então, onde não existe conselho, você faz um projeto e o projeto não sai do papel. Fica apenas no campo do projeto, mas com a multidão de conselheiros, os projetos se confirmam. Então, o conselho é muito importante. Esse versículo 22 nos traz a informação de que muitas coisas que nós queremos fazer é melhor que façamos com a companhia de outras pessoas que sejam experientes, especialistas naquilo que queremos fazer. Verso 23, do que fazermos sozinhos. Existem aquelas pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas, que dizem assim: eu não vou pegar conselho de ninguém, eu vou pegar e estudar e eu vou fazer tudo. E elas não conseguem sair do lugar. Elas às vezes até conseguem sair do lugar, mas depois de muitos e muitos anos de esforço. Enquanto que, andando com conselheiros que são especialistas nas áreas em que você quer desenvolver o seu projeto, você pode fazer os projetos com mais velocidade e ter bons resultados, porque você está na multidão de conselheiros. A multidão de conselheiros traz resultados melhores e mais rápidos do que andar sozinho e onde você terá que acumular muito conhecimento, muita informação, até você conseguir juntar e aprender tudo o que precisa para realizar aquilo que você quer realizar. Verso 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Esse versículo 23 está dizendo que quando o homem responde bem a uma situação, ele se alegra com aquilo que ele respondeu. E a palavra, quando ela é dita no tempo certo, ela é de fato uma palavra muito boa. Versículo 24: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então o versículo 24 fala: o sábio é aquele que vai sempre buscar o caminho da prosperidade. Ele sempre vai buscar o caminho também do reino de Deus. Ele não quer ir para o inferno. O sábio entende que o inferno é um lugar de morte da sua alma e a morte eterna. E é por essa razão que o sábio aceita o sacrifício de Jesus na cruz, aceita andar juntamente com Deus, aceita receber o Espírito Santo, aceita praticar o bem todos os dias e se desviar do mal. Versículo 25: o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Está dizendo aqui que Deus observa aqueles que são orgulhosos para dar a eles, no devido tempo, o seu castigo. Do que adianta ter muita riqueza, muita prosperidade, ter uma família cheia de problemas, de relacionamento, por luta, por poder, por dinheiro, por saber quem é melhor do que quem, porque tem muitas casas de pessoas que são muito abastadas em que
um quer ser melhor do que o outro. Existem até situações em que o casal, quando trabalham na mesma profissão, se combatem, né, competem entre si. E quando o cônjuge recebe um bom resultado naquela área, o outro fica incomodado, muitas vezes até com inveja do cônjuge. Existem casamentos que terminam porque no momento em que o outro cônjuge conseguiu um sucesso naquela área. Então o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Significa que a herança que a viúva recebe pode não ser numa quantidade muito grande, mas quando ela coloca a herança que ela recebe nas mãos do Senhor e quando ela segue os conselhos da sabedoria que são de Deus, ela consegue administrar tão bem essa herança que ela se firma na terra, que ela se estabelece, ela tem tranquilidade, as suas necessidades atendidas, porque ela administra aquilo que ela recebeu como herança, apesar de ser uma viúva. Verso 26: Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Deus escuta tudo aquilo que nós dizemos, inclusive aquilo que nós também não dizemos em palavras, mas aquilo que nós dizemos dentro do nosso coração e dos nossos pensamentos. O Senhor, ele conhece todo o nosso, todos os nossos pensamentos. Então, para o Senhor, os pensamentos do mal são abomináveis. Agora, as palavras dos limpos são agradáveis para Deus. Por quê? Porque são palavras que se alinham com quem Deus é. Os limpos são aqueles que falam de justiça, de verdade, com sinceridade, a respeito da sinceridade. Então, é dessas palavras e é desses que usam essas palavras que o Senhor se agrada. Verso 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Então, aquele que se entrega a cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o carro do próximo, vai perturbar a sua casa. Por quê? A cobiça, ela é um pecado que faz com que a pessoa fique o tempo todo inquieta e faz com que a pessoa nunca esteja satisfeita. A pessoa chega na sua casa e o prato de comida não está bom, porque o vizinho deve estar comendo melhor do que eu. O carro que eu tenho na minha garagem é um carro que não me deixa feliz, porque eu fico lembrando do carro que o meu vizinho tem. A esposa não é tão bonita quanto a do vizinho. O marido da vizinha é mais bonito do que o meu. O filho ou a filha do vizinho ou da vizinha é mais inteligente do que o meu. Então, aquele que se entrega para a cobiça, que não entende que precisa dar graças por aquilo que tem e precisa trabalhar para melhorar-se cada dia mais e mais, cuidando da própria vida, acaba perturbando a sua casa. Não se entregue à cobiça. Se você olhou para alguma coisa que o seu vizinho tem, pense naquilo que você pode fazer para melhorar em você, na sua família. Olhe para a sua casa. Pense em organizar a sua família. Pense em organizar a sua vida. Pense em buscar o seu próprio desenvolvimento pessoal. Nunca se compare a alguém para pensar que a outra pessoa é melhor ou com as coisas que os outros têm para pensar que são melhores do que as que você tem, porque Deus deu para você as mesmas oportunidades e você precisa olhar-se no espelho e dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se Deus deu para ele, se Deus deu para ela, eu também posso cuidar do meu jardim, cuidar da minha casa, cuidar de resolver as situações aqui, da minha família. Cuide da sua família, da sua vida. E com isso você vai dar calma, tranquilidade, satisfação para a sua própria casa. Mas o que aborrece as dádivas viverá. Aqui está dizendo assim: quem aborrece os presentes vai viver. Imagine que você vive o tempo todo
com necessidade de ser bajulado, de receber presentes das outras pessoas para que você entenda o seu próprio valor. Você já tem valor. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus fez de você uma pessoa em quem ele derramou o Espírito de Deus. Você não precisa querer ganhar presentes. Existem aquelas pessoas que, quando elas estão em um certo cargo de liderança, o que elas mais apreciam é favorecer os bajuladores, aqueles que entregam presentes, que dizem como você está bem arrumado hoje, como você está bem arrumada hoje, que ficam destilando elogios. Muitas vezes esses elogios são falsos, são justamente porque você está na posição em que você está. Então você precisa aborrecer dádivas e valorizar justiça e caráter das pessoas. Porque quando você valoriza justiça e caráter das pessoas, você sabe com quem você pode contar. Tem até algumas pessoas que eram líderes de grandes empresas e recebiam muitas dádivas, recebiam muitos elogios e recebiam muitos presentes até o dia em que completaram o seu tempo na empresa e foram embora. E depois telefonaram para aqueles que os bajulavam pensando que eles continuariam como amigos e nem sequer foram atendidos. E por conta disso caem em depressão, dizendo: eu imaginava que aquelas pessoas eram minhas amigas, elas estavam sempre me elogiando, sempre me dando presentes, sempre me dando dádivas. E na verdade tudo aquilo era falsidade, porque a pessoa queria alguma benesse dessa pessoa que estava na liderança. Então, o que aborrece as dádivas, o que entende o seu próprio valor e não fica dependente de ganhar presentes e elogios dos outros, vai viver, ou seja, terá a vida. Verso 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. De fato, o justo, por ele ser uma pessoa que quer andar na retidão, na verdade, na sinceridade, na honestidade, ele pensa naquilo que ele fala. Ele pensa se ele assume um compromisso ou não. Ele pensa antes de assumir responsabilidades e compromissos, porque ele sabe que se ele der a palavra dele, ele a cumprirá. Agora, o ímpio, ele fala em abundância só de coisas que são más. O que existe na boca do ímpio? Violência, cobiça, lascívia, inveja, prostituição, mentira. São as palavras desonestidades, descumprimentos de contrato, é o que está na boca dos ímpios. Verso 29, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então o verso 29 nos traz a informação de que você não tem como estar perto de Deus enquanto você continuar na prática da impiedade. Mas, se você for justo, o Senhor ouvirá a sua oração. Verso 30, a luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Esse versículo significa que você deve buscar olhar para coisas positivas, que você deve focar os seus olhos naquilo que é bom. Veja que quando ele fala assim, a luz dos olhos alegra o coração, quando que os nossos olhos ficam com luz, ficam com brilho? Quando nós olhamos para coisas boas, para coisas positivas. Quando nós concentramos, e os olhos também simbolizam aquilo que nós buscamos como os nossos objetivos. Veja que no Evangelho de Mateus, Jesus, falando a respeito da questão dos olhos, no capítulo 6, versículo 22 e 23, disse que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Quando Jesus disse isso para os ouvintes que estavam ali, ouvindo o Sermão da Montanha, o que ele quis dizer? Que a candeia do corpo, ou seja, o nosso corpo depende daquilo que nós vemos, depende dos nossos olhos.
Então, se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo terá luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Se a forma como você olha o mundo e tudo que você vê no mundo é treva, é sempre motivo de desânimo, tristeza, infelicidade, o seu coração vai ficar carregado de tristeza. Então, a luz dos olhos alegra o coração significa que você precisa prestar atenção aonde você tem colocado os seus olhos. Coloque os seus olhos em fazer o bem. Coloque os seus olhos em fazer a coisa certa. Coloque os seus olhos naquilo que vai trazer luz para a sua vida e para a sua família. Porque isso vai trazer alegria no seu coração e vai trazer mais alegria para o seu corpo também. Conforme o texto de Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Agora, a boa fama engorda os ossos. Essa ideia de que a boa fama engorda os ossos significa que você ter uma boa reputação ou uma imagem positiva perante outras pessoas garante o seu bem-estar geral. Porque os nossos ossos formam o nosso esqueleto, formam a parte mais interna do nosso corpo. Então, essa expressão quer dizer que ter uma boa fama faz com que você tenha boa saúde, que você fique tranquilo para passar na rua, para conversar com as pessoas. Você não terá preocupações com relação a poder andar de cabeça erguida em todos os lugares em que você chegar, porque as pessoas vão reconhecer em você uma pessoa honrada. Então, a boa fama, ela engorda os ossos, significa que ter uma boa fama é algo muito importante para que você se sinta bem. Inclusive, no livro de Provérbios, no capítulo 22, aqui, vamos pular aqui para o capítulo 22. Olha aqui, ó, capítulo 22, versículo 1, ó. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então veja que esse versículo fala, é mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Em outras palavras, se você tiver que escolher entre ter um bom nome e ter muitas riquezas, é mais digno de você escolher o bom nome. Então, voltando aqui para o capítulo 15, que nós estamos meditando aqui nesse versículo que nós lemos aqui, do versículo 30, né? A luz dos olhos alegra o coração, mas a boa fama engorda os ossos. É isso. É mais digno você ter um bom nome, você ter uma boa fama, porque você vai ter um bem-estar geral. Verso 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Então, se você tem os seus ouvidos atentos para ouvir a repreensão da vida, no meio dos sábios, você vai fazer a sua casa. Você vai ser aceito entre os sábios. Você vai viver entre os sábios. Você vai receber os mesmos resultados que os sábios recebem. E os resultados que os sábios recebem são sempre resultados positivos. Aqueles que são sábios tomam decisões corretas, decisões acertadas na espiritualidade, nos negócios, na família. Os sábios têm a felicidade porque tomam decisões corretas. E se os seus ouvidos escutam a repreensão da vida, a repreensão dos sábios, você morará, você fará a sua morada entre os sábios. Imagine você fazendo morada no meio de pessoas prósperas que dão certo em tudo que fazem. Você estará em um bom lugar. Você estará em um excelente lugar. Quando você faz tudo o que é correto e anda ouvindo a repreensão da vida.
Verso 32, o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Esse versículo está completando o anterior, não é? Dizendo que quem não valoriza a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta adquire entendimento. Verso 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, o versículo 33 fala que ter respeito a Deus antes de tudo é a instrução da sabedoria. De fato, nós lemos em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então veja que a sabedoria, ela nos traz uma instrução, justamente o que esse versículo 33 está dizendo. A instrução da sabedoria é: tema ao Senhor, respeite a Deus. Se você conversar com a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa e dissesse: Senhora sabedoria, me responda, o que é mais importante nessa vida? A sabedoria vai te dar uma instrução. A instrução da dona sabedoria é: tenha temor do Senhor, respeite os mandamentos de Deus e você será bem-sucedido. E diante da honra vai a humildade. Ou seja, para que você seja honrado, é necessário que você seja humilde, que você não carregue o orgulho com você. O versículo 33 está afastando o orgulho. A instrução da sabedoria também é que você fuja do orgulho. Essa é a aula de hoje e Deus abençoe a todos. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também entrar nesse movimento de estudar provérbios e ganhar sabedoria. Deus abençoe. Amém e amém.